Olá pessoal, tudo bem? Professor Robson Ferri por aqui, passando para mais uma aula e hoje falaremos sobre prisão temporária, tá? Lei 7.960/89, importante lei cobrada tanto na prova da OAB como em provas de carreira jurídica e de forma acentuada nas provas de carreira policial, certo? Bora lá então falarmos sobre essa importante lei. Primeiro tópico que eu quero tratar com vocês é espécies de prisão. E nesse tema, a doutrina separa espécies de prisão em prisão pena e prisão sem pena, tá? Prisão pena ou prisão penal nada mais é do que aquela prisão decorrente de uma sentença penal condenatória irrecorrível, decorrente de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. O juiz fixou uma pena, essa sentença recorrida ou não já transitou em julgado, tá? Essa é a prisão pena. Prisão pena, prisão decorrente de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Ao lado da prisão pena, gente, nós temos a prisão sem pena ou prisão processual. Essa antecipa-se à prisão definitiva. É uma prisão, como o próprio nome já diz, processual, é uma prisão cautelar, é uma prisão sem pena, leia-se sem pena definitiva, tá bom? E tradicionalmente a doutrina separa essa prisão sem pena em três espécies. A primeira delas, prisão em flagrante, prevista no Código de Processo Penal entre os artigos 301 a 310. Outra espécie, prisão preventiva, prevista entre os artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal. E, por último, nós temos a prisão temporária prevista numa lei penal especial, prevista na Lei 7.960/89, que é o título da nossa aula de hoje. Certo? Bacana. Vamos fazer o que agora? Vamos ver um conceito sobre prisão temporária e desse conceito eu explorarei alguns tópicos, tá bom? Doutrina traz como conceito básico aí de prisão temporária que prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar ou uma espécie de prisão provisória, tá? Destinada a possibilitar as investigações em crimes graves durante o inquérito policial mediante ordem judicial, tá? Aqui nós temos que destacar algumas coisas, né? Prisão cautelar, prisão processual, acabei de mencionar em um tópico anterior, né? Mas qual a finalidade da prisão temporária? Gente, olha que importante. Qual é a finalidade da prisão temporária? A prisão temporária ela é decretada pelo juiz com uma finalidade específica, possibilitar as investigações em sede de inquérito policial acerca de crimes graves. Mas, professor, quais são esses crimes graves? Se nós colocarmos os olhos na Lei 7.960, enxergaremos no inciso 3 do artigo 1º dessa lei a lista de crimes graves que comportam, que admitem a prisão temporária, tá? E outro dado importante, prisão temporária é cabível em sede de inquérito policial. Inadmite-se, não é admitida prisão temporária em sede processual. Prisão temporária é cabível em sede de inquérito policial e tão somente nessa fase investigativa, tá bom? Bom, o tema aí, inquérito policial, como previsto no próprio inciso 1 do artigo 1º, o inciso 1 do artigo 1º diz que a prisão temporária será decretada quando imprescindível para as investigações em sede de inquérito policial. O tema ali refere-se à investigação, de modo que admite-se prisão temporária em outros procedimentos investigativos, por exemplo, o PIC, o procedimento investigatório criminal dirigido pelo promotor de justiça, ou mesmo numa comissão parlamentar de inquérito, tá? Mas, de qualquer maneira, sede pré-processual, sede investigativa que antecede o processo, tá bom? E por último aí, no conceito, vamos falar sobre mediante ordem judicial. Você pode pensar assim, né, professor, isso é uma grande obviedade, né? Sim, é uma grande obviedade, porque a Constituição de 88, lá no artigo 5º, especificamente no inciso 61, traz uma regra que todos nós já conhecemos. Lá no inciso 61 do artigo 5º da nossa Constituição Federal está escrito assim, ninguém será preso. Então nós temos uma regra, olha, ninguém será preso. Prisão, de maneira excepcional, começa assim, ninguém será preso, vírgula, se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.
A prisão temporária carece de uma ordem judicial emanada de um juiz competente para que seja cumprida, para que seja efetivada, tá? Eu digo isso porque antes da Constituição de 88, nós tínhamos uma prisão chamada prisão para averiguação, que hoje é completamente ilegal, fora dos contornos constitucionais, portanto, não subsiste mais no ordenamento jurídico constitucional pós-88. O que era a prisão para averiguação, Robson? Era uma prisão em que a pessoa era detida para que fosse investigada. Mas ele tinha cometido crime em flagrante, professor? Não. Tinha ordem judicial? Não. Prisão para averiguação. Passava-se, olha, você está preso para ser averiguado. Óbvio que isso completamente contrário ao ordenamento jurídico constitucional que nós temos hoje, inclusive com base no inciso 61 do artigo 5º que eu acabei de ler para vocês. Ninguém será preso senão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Legal? Bacana. O que nós veremos agora? Fundamentos da prisão temporária, tá? O artigo 1º da Lei 7.960/89 traz aí quais são os fundamentos para a decretação da prisão temporária, tá bom? E o artigo 1º tem a seguinte redação: caberá prisão temporária. O inciso 1 vem e diz: quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, tá? Então a prisão temporária ela precisa ser decretada com base em um pedido, tá? Quer seja do delegado de polícia, quer seja do promotor de justiça, com uma informação de ser imprescindível para essa investigação. Esse é o primeiro fundamento para a decretação da prisão temporária. Mas nós temos mais. O inciso 2 diz: quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. E o inciso 3, ainda como fundamento da prisão temporária, diz: caberá a prisão temporária, artigo 1º, inciso 3, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E aí o inciso 3 traz os crimes graves que eu trouxe no conceito agorinha há pouco, de forma específica. Vejam, entre a linha A e a linha P, nós temos lá o homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro. Todos esses crimes comportam a prisão temporária, ok? Na letra G nós temos aí o atentado violento ao pudor. Atentado violento ao pudor previsto lá no artigo 214 e revogado, ok? Nós temos revogado 214, aliás, desde a Lei 12.015, lá de 2009. Só que as condutas previstas no atentado ou no antigo AVP, no antigo atentado violento ao pudor, foram transferidas para o 213, de modo que era atentado violento ao pudor, hoje é tido como estupro. Não houve descriminalização, houve sim a aplicação do princípio da continuidade normativo típica. Era crime no 214, revogaram o 214, mas a conduta foi transpassada para o 213 do Código Penal, ok? A letra H, rapto violento, aconteceu a mesma coisa. Não houve descriminalização. O que houve foi a revogação do rapto violento, esse pela Lei 11.106, lá de 2005. Hoje, a conduta que era tida como rapto encontra-se amparada no 148, parágrafo 1º, inciso 5 do Código Penal, tá? O que era a conduta típica do rapto violento, hoje encontra-se prevista no 148, parágrafo 1º, inciso 5 do Código Penal. Depois nós temos aí epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal qualificada pela morte, quadrilha ou bando. Professor, peraí, a 12.850 lá de 2013 já mudou o nome de quadrilha ou bando para associação criminosa. Sim, mas a lei da prisão temporária ainda não mudou, tá? De modo que o que era quadrilha ou bando, prevista no 288, hoje a associação criminosa também permite a decretação da prisão temporária, tá bom? Mas, letra M, genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro, crimes previstos na lei de terrorismo. Gente, esses os crimes graves
previstos como um dos fundamentos para a decretação da prisão temporária, tá? O que se discute na doutrina? Os requisitos são cumulativos? São alternativos? Significa dizer, basta um deles para a decretação da prisão temporária? Eu preciso angariar os 3 para a decretação da prisão temporária? Nós temos aí basicamente 3 posições ou 3 correntes que falam sobre isso, tá? Dentro de hipóteses de decretação, nós poderíamos fazer uma pergunta. Os incisos 1, 2 e 3 da Lei 7.960/89, eles são cumulativos ou alternativos? Depende, nós temos aí 3 posições, tá? A primeira posição, ou a primeira corrente, diz assim, é cabível a prisão temporária em qualquer das 3 hipóteses previstas em lei. Ou seja, a primeira posição diz que esses fundamentos são alternativos. Significa dizer, basta ser imprescindível para as investigações em sede de inquérito policial, decreta-se a temporária. Ou basta o indiciado não ter elementos, não ter residência fixa, já seria a hipótese de decretação da prisão temporária. Ou basta não ter elementos para esclarecer a sua identidade, que já seria viável o decreto da prisão temporária. Ou ainda, basta o cometimento de um daqueles crimes para ser decretada a prisão temporária, tá? Por ter uma amplitude muito vasta, né, uma permissividade muito grande, essa corrente não é adotada, tá bom? Essa corrente não é a majoritária. Nós temos uma segunda corrente que fala assim, ó, devem existir os 3 requisitos cumulativos, tem que ser imprescindível para as investigações em sede de inquérito, o indiciado não pode ter residência fixa ou então não ter elementos que esclareçam a sua identidade e ter cometido um dos crimes graves previstos no inciso 3. Como essa hipótese se torna um tanto quanto restritiva para a decretação da prisão temporária, não é a que a doutrina e a jurisprudência adotam, tá? O que a doutrina e a jurisprudência adotam, de maneira bastante sólida, é a posição número 3. Deve existir um dos crimes graves do inciso 3, mas qualquer uma das possibilidades dos incisos 1 ou inciso 2. Vejam, imprescindível, absolutamente, a prisão temporária será decretada quando houver o cometimento de um dos crimes graves. Mas ela vai ter que cumular um daqueles crimes graves ou com a hipótese do inciso 1, que é ser imprescindível para as investigações em sede de inquérito policial, lembrando, né, que pode ser um procedimento investigativo criminal dirigido pelo promotor de justiça, ou mesmo uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, tá bom? Mas precisa ser imprescindível para as investigações, ou ainda um daqueles crimes graves, mais o inciso 2. O indiciado não ter residência fixa ou então não ter elementos a esclarecer a sua identidade. Poderíamos traçar um quadro como esse que eu fiz para vocês. Ó. A decretação da prisão temporária deve existir um dos crimes graves, absolutamente, isso precisa existir, gente, um daqueles crimes elencados no inciso 3 do artigo 1º, mais a hipótese do inciso 1 ou a hipótese do inciso 2, tá bom? Existindo um dos crimes graves, mais a hipótese do inciso 1, ou a hipótese do inciso 2, lembrando que no inciso 2 nós temos 2 situações, há a possibilidade da decretação da prisão temporária, ok? Vamos para o prazo da prisão temporária. Artigo 2º nos traz informações relevantes, tá bom? Aliás, prazo de prisão temporária, quando se mescla crime comum com crime hediondo, é uma beleza para cair em concurso público, tá? Não vamos errar de maneira nenhuma. Vamos lá, atenção, artigo 2º. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Bom, prazo então, se eu estiver falando de crime comum, prazo para a decretação e mantença preso numa prisão temporária é de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade, tá bom? Agora, é importante entender aí, né, quem tem legitimidade para pleitear o decreto da prisão temporária, tá? O delegado de polícia e o promotor de justiça. E atenção, porque o artigo 2º traz ali que o delegado de polícia ele vai representar
pela prisão temporária, enquanto que o promotor de justiça ele vai fazer um requerimento para o decreto da prisão temporária, tá? Em provas objetivas eles misturam isso, eles falam que o promotor de justiça vai representar ou representou, ou então que o delegado fez o requerimento. Não, não, não. O delegado de polícia representa pela temporária e o promotor de justiça requer a temporária por um prazo de 5 dias, prorrogável por igual período. Tá bom? Legal? Se formos para a Lei 8.072/90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, lá no artigo 2º, parágrafo 4º, tem um prazo especial, tem um prazo específico para a prisão temporária no que diz respeito aos crimes hediondos. E o parágrafo 4º tem essa redação: a prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960, lá de 1989, né, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, gente, fazemos aí uma separação, né? Se for crime comum, 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. Se for crime hediondo, 30 dias, prorrogáveis por mais 5. Teríamos aí uma tabela tal como essa. Prisão temporária, de um lado, crime comum, 5 dias, prorrogáveis por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Se for, do outro lado, crime hediondo, 30 dias, prorrogáveis por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Certo, gente? O que eu vou fazer com vocês agora? Vamos resolver 3 questões objetivas de provas anteriores para entendermos como isso tem sido cobrado nas provas OAB e de concurso público de maneira geral, tá bom? Questão número 1. A Lei 7.960/89 dispõe sobre a prisão temporária. Sobre esse instituto, considere as seguintes afirmativas. Item 1. A prisão temporária será decretada pelo juiz de ofício em face de representação da autoridade policial ou mediante requerimento do membro do Ministério Público. Gente, aqui a gente precisa ter uma atenção. Não se admite decretação de ofício da prisão temporária. Não se admite. Lembrando, prisão temporária cabe só em sede de inquérito policial. E o juiz não pode decretar de ofício. Ele precisa ser motivado pelo delegado de polícia através de uma representação ou pelo promotor de justiça através de um requerimento. De modo que a assertiva número 1 está errada. Por quê? Porque ela diz a prisão temporária será decretada de ofício, pelo juiz de ofício. Então, o item 1 está errado. Item 2. O juiz poderá, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público e do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo ao exame de corpo de delito. Legal, bacana. O item 2 está correto, previsão na própria lei da prisão temporária, tá? Tudo bem que essa situação aí, né, se assemelha demais do que nós temos hoje com a audiência de custódia, mas já temos uma previsão aí na Lei 7.960, o item 2 está correto, ok? 3. A prisão temporária terá o prazo de 15 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Gente, não temos o prazo de 15 dias de prisão temporária. Os 5 para crimes comuns, 30 para crimes hediondos. Em ambos os casos, prorrogáveis por igual período, desde que comprovada a extrema necessidade. Ó, ok? Então, o item 3 está errado. 4. A prisão temporária para os crimes hediondos terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Perfeito. Nós temos erro em relação à questão número 1 e a questão número 3, ou a assertiva 1 e a assertiva 3. E a 2 e a 4 estão corretas. Assinale a alternativa correta. A letra E nos mostra a opção correta. Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. Legal? Bacana. Vamos para mais uma, então. 2. Questão número 2. O prazo de prisão temporária durante a investigação do crime de homicídio será de... Primeiro, né? Nós temos que perguntar, homicídio cabe? Homicídio doloso cabe, né? Está lá, é a letra A, inclusive, do inciso 3.
do artigo 1º que nós lemos agora há pouquinho, né? O prazo da prisão temporária durante a investigação do crime de homicídio será de, letra A, 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, tratando-se de homicídio por motivo fútil. Gente, ó, vamos estabelecer aqui uma situação, né? Vamos voltar um pouquinho para a lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos, no artigo 1º, traz ali um rol exaustivo de quais são os crimes hediondos. Números clausos, tá? Só aqueles que são tidos como crime hediondo. Se nós olharmos para o inciso 1 do artigo 1º lá da Lei 8.072/90, Lei dos Crimes Hediondos, nós temos lá que considera-se hediondo o homicídio simples praticado em atividade de grupo de extermínio e homicídio qualificado. Todos os homicídios qualificados, ou todas as formas de qualificadoras do homicídio, são tidos como crime hediondo. Se são crimes hediondos, nós temos uma prisão temporária possível de 30 dias prorrogáveis por mais 30. E um homicídio praticado por motivo por motivo fútil, é um homicídio qualificado. De modo que a correta é essa. Se eu tenho um homicídio qualificado e o homicídio qualificado é tido como crime hediondo, o prazo da prisão temporária é de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, tá? Em caso de extrema e comprovada necessidade, tratando-se de homicídio fútil. Mas vamos para as demais. Por que tem erro nas demais? Letra B. 5 dias prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, tratando-se de homicídio com emprego de veneno. Gente, homicídio com emprego de veneno é uma qualificadora, o emprego de veneno é uma qualificadora no crime de homicídio. Então estamos falando de homicídio qualificado. Homicídio qualificado é tido como crime hediondo. Se é tido como crime hediondo, o prazo é de 30, prorrogável por mais 30 e não de 5. Por isso a letra B está errada. Letra C. 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, tratando-se de homicídio em circunstância de emboscada. Gente, a emboscada qualifica o homicídio. O homicídio qualificado é tido como crime hediondo. O crime hediondo tem pena de 30, tem prisão temporária de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Então, letra C está errada, tá? E a última dessa questão, letra D, 30 dias prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, tratando-se de homicídio simples. Gente, essa questão está dizendo homicídio simples. Homicídio simples não é hediondo. O inciso 1 do artigo 1º da 8.072/90 da Lei dos Crimes Hediondos diz lá, consideram-se hediondos os crimes elencados abaixo, tentados e consumados. Homicídio simples praticado em atividade de grupo de extermínio. A doutrina chama esse homicídio de homicídio condicionado, tá? Mas o homicídio simples só quando for praticado em atividade típica de grupo de extermínio que é tido como hediondo. O homicídio simples, de maneira geral, não é hediondo. Se não é hediondo, crime comum, ao invés de 30 dias prorrogáveis por mais 30, estamos falando de 5 dias prorrogável por mais 5 dias. Certo? Legal. Questão número 3 agora. Essa é a última. A prisão temporária deve ser decretada pelo juiz após representação da autoridade policial ou de requerimento do MP, não sendo permitida a sua decretação de ofício. Ponto. Em caso de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, deve ouvir o MP e, em qualquer caso, deve decidir fundamentadamente sobre o decreto de prisão temporária dentro do prazo de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação ou requerimento. Gente, essa assertiva está completamente correta. A prisão temporária deve ser decretada pelo juiz, perfeito, após representação da autoridade policial ou requerimento do MP, exatamente o que está descrito no artigo 2º da Lei 7.960, não sendo permitida a sua decretação de ofício. Perfeita, não cabe decretação de prisão temporária de ofício. Em caso de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, deve ouvir o MP. Perfeito. O delegado fez a representação pela decretação da prisão temporária, o juiz abre vista ao MP para que ele se manifeste, tá? Esse é o procedimento correto. E, em qualquer caso, deve decidir fundamentadamente sobre o decreto de prisão temporária dentro do prazo de 24 horas. Isso mesmo. Chegou a representação, chegou o requerimento, o juiz tem 24 horas para decretar ou não, né,
a prisão temporária, tá bom? Contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento, acabei de informar isso. Questão está certa, está correta, ok? Gente, obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!